Você está satisfeito com o Congresso Nacional? Não, nem eu. Você concorda com todas as decisões do Supremo Tribunal Federal? Obviamente que eu também não concordo. Vamos falar vagarosamente para ver se nos entendemos. O eleitor que votou no Congresso é o mesmo que elege o presidente da República, correto? Nós poderíamos então dizer que, se esse eleitor não teve a capacidade, a maturidade e o discernimento para eleger um bom Congresso, essa mesma incapacidade se revelou na escolha do presidente da República, por óbvia dedução. Muito antes das eleições, eu me manifestei continuamente neste meu canal e nas redes sociais em defesa de uma profunda reforma política. Nós temos hoje um eleitor, em sua gritante maioria, de baixa qualidade, e um sistema político viciado que aqueles que se beneficiam dele não querem mudar. Não podia resultar em boa coisa, e isso não é de hoje. É um eleitor de tão baixa qualidade que vê novidade num político que passou décadas no parlamento sem fazer absolutamente nada que prestasse. E é esse mesmo eleitor que acredita que é esse político que vai promover mudanças. Em um ano de governo, o que temos visto é a gritaria de um terço dos eleitores mobilizados em defesa de um suposto mito na cabeça deles, que somente eles enxergam como novidade. Portanto, é um presidente que vê chantagem como atitude do parlamento, ao mesmo tempo em que chantageia abertamente o parlamento, condicionando a liberação de verbas à aprovação de uma monstruosidade, o tal do excludente de ilicitude, que amplia os poderes de uma polícia reconhecidamente despreparada e que se situa entre as que mais cometem execuções no mundo. Os resultados nefastos já estão exorbitando, embora a minoria barulhenta tente esconder. A polícia politizada torna reféns os governantes e provoca um motim que o ministro da Justiça admite como ilegal e assim mesmo passa pano, dizendo que os policiais não são criminosos. Obviamente que toda generalização é burra. Não se pode dizer que todo policial é criminoso ou desonesto, mas sim que aqueles que de fato forem maus policiais irão se beneficiar cada vez mais de um arcabouço jurídico que incentiva arbitrariedades e abusos. Cria-se o mito de que a violência diminuiu, o que é desmentido pelos fatos. Tal um número preocupante e cada vez mais frequente de feminicídios impulsionados pelo discurso machista e misógino, que sempre foi a postura adotada por aquele que a minoria histérica chama de mito. Vamos lá, fazer um balanço. Quem o elegeu? Parte da burguesia e dos novos ricos que não querem perder seus privilégios, somados aos que aderiram ao antipetismo e que agora se dizem em grande parte arrependidos. Por mais que adotem um discurso enfático contra o governo, as Madalenas arrependidas demonstram seu favoritismo pela abordagem cínica dos bolsonaristas, tentando desvencilhar-se do erro que cometeram sob o argumento falacioso de que não tinham outra alternativa e que por isso optaram pelo pior, acrescentamos nós, entre todos os mais de 10 candidatos, por mais fracos que fossem. Se o governo está tão bom assim, por que alguns de seus aliados, de primeira hora, e que votaram nele e até fizeram campanha abertamente, se afastaram, com críticas contundentes, por sinal? Em seu vício verborrágico, os fanáticos da ultradireita taxam logo esses dissidentes de comunistas, embora, evidentemente, o discurso, a prática, a postura e a história de vida dos que se afastaram não tenha absolutamente nada a ver com o comunismo. Que nosso eleitorado é conservador e carente de maturidade e de conhecimento político, disso não há dúvida. E os historiadores dizem isso há muito tempo. E o resultado das eleições sempre reflete isso. E das opções também. Como, por exemplo, a de rejeitar o parlamentarismo sem nem saber do que realmente se trata, um sistema estruturado para equacionar crises sem grandes choques
enquanto o presidencialismo cultiva essas crises em qualquer parte do mundo onde esteja. Basta ver o cenário internacional, eu também já disse isso aqui no canal. São parlamentaristas os países mais ricos e mais modernos e bem-sucedidos, e presidencialistas os mais pobres, de maior instabilidade política e maior grau de injustiça social. Os presidencialistas costumam argumentar que nos Estados Unidos o sistema é presidencialista, mas certamente não podem negar que também lá produz crises com frequência e que tem vários vícios insanáveis pelo mesmo mecanismo dos que se beneficiam desses vícios. Como nós já dissemos logo de início, desculpe, eu estou resfriado, por isso é que está meio nasal a minha fala. O Congresso deixa muito a desejar, mas é um reflexo fiel do eleitorado que o elegeu. Só teremos um parlamento melhor no dia em que tivermos um povo melhor, um eleitorado melhor. Educação e cultura são dois componentes primordiais para isso, mas que vêm sendo paulatinamente, progressivamente, enfraquecidos, ainda mais por um ministro medíocre que erra até no português e por secretários de cultura que igualmente se revezam em sua mediocridade. Virou cantilena repetitiva dos bolsonaristas sugerir aos opositores do atual governo que se mudem para a Venezuela ou para Cuba. Apontam ditadura nesses países e repetem a cantilena com ênfase na atual situação da Venezuela, cujo presidente, segundo esses mesmos bolsonaristas, amordaçou o judiciário, desestabilizou o legislativo e se apoia nos militares para garantir a manutenção do poder. Pois eu lhes digo, bolsonaristas fanáticos, olhando bem de frente os que me ouvem, vocês não são patriotas coisa nenhuma. Não é patriota quem prega a derrubada das instituições e a implantação da ditadura, símbolo maior do atraso. E aqui vale a ironia. Será que os bolsonaristas viraram bolivarianos? O futuro do Brasil é incerto. Os rumos estão conturbados. O povo é carente de renda, de saúde, de educação e cultura e de uma série de outros itens indispensáveis. Mas não se obtém isso com a gritaria histérica de bolsonaristas recalcitrantes. A única minoria, por sinal, que o falso mito elogia e bajula para se manter no poder na insistência de implantar um governo autoritário e que, aos poucos, se tornará mais e mais totalitário. Não são patriotas coisíssima nenhuma. São anti-Brasil que defendem o retrocesso e a barbárie. A ultradireita retrógrada se especializa cada vez mais em criar fantasias, mesmo que viciada por contradições que finge não enxergar. Eu já fiz um vídeo neste canal falando que a ultradireita fanática reclama daquilo que ela própria demonstra ser. Solta berros contra ditaduras, ao mesmo tempo em que prega o fechamento do parlamento e do judiciário, sem os quais não existe democracia. É a ultradireita que se julga dona da verdade, a única voz a ser ouvida, numa postura abertamente totalitária que tende a isolar o Brasil como optante pelo atraso. Eles não têm nada de patriotas, são destruidores do Brasil. Como bem disse um general que está entre os que saíram do governo, são fanáticos que precisam de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Não se pode entregar o Brasil a nenhum totalitarismo, seja de esquerda ou de direita. É incrível e até inacreditável que, depois de tantas lutas sangrentas, ainda seja necessário gritar: abaixo a ditadura. É inacreditável.